Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Voltamos a apresentar o nosso programa Encontro com o Espiritismo, hoje que é dia 29 de novembro de 2020. E gostaríamos de conversar sobre o nosso tema de hoje, extraído de uma pequena crônica do livro Pelos Caminhos do Evangelho. É uma pequena crônica sobre a liberdade que Paulo, na sua epístola aos Coríntios, apresentava para se discutir a doutrina do Cristo naquela época, mostrando que a doutrina de Jesus era eminentemente democrática, que não devia ser aceita na base da força, do domínio e nem da imposição, mostrando que Jesus foi um democrata, que não forçou a ninguém, não usou de violência para com ninguém, e que também eles, os apóstolos, deveriam seguir o mesmo exemplo de Jesus. E Paulo também seguia este mesmo exemplo. E daí ele ter escrito uma epístola, uma carta aos Coríntios, falando desse tema, que extraímos um trechozinho somente para um lance, em que a crônica diz: qualquer que seja a religião, toda a doutrina, toda crença que pretende ser aceita por meio de imposição velada ou declarada, é falsa. Se essa doutrina, essa religião é falsa, a sua existência é breve, porque a verdade nunca se impõe, e não é a mesma verdade. A verdade nunca se impõe. Então é isto que ocorre com o Espiritismo. E o Espiritismo não impõe a sua doutrina, apenas expõe para estudo, para reflexão e até mesmo para ser contestada, porque o Espiritismo não se apresenta como, já esclarecemos isso em outros programas, não se apresenta como o único caminho da salvação. Apresenta a salvação, a prática do bem, associada à humildade sincera como chave de salvação. Mas não se apresenta, nem tem a pretensão, o Espiritismo, de se apresentar como o único caminho da salvação. Há muitos caminhos para a salvação. Muitos. E o principal é esse daqui. Fora da caridade não há salvação. Fora da prática do bem não há salvação. Logo, se aí está a base, não precisa fazer proselitismo, que o Espiritismo não faz proselitismo, não faz movimento para envolver ninguém para o Espiritismo, nem conquistar de todas as formas, e nem se apresenta como o dono absoluto da verdade. Não se apresenta, porque a verdade absoluta está no poder de Deus. De lá para cá tudo é relativo. Logo, Paulo manifesta aí na epístola esse mesmo pensamento de ensinar o cristianismo, mas sem imposição, sem domínio, que na verdade ninguém, não se pode impor a vontade da gente a ninguém. Não podemos também exercer domínio sobre ninguém. E nem temos o poder e nem o direito de forçar a ninguém a aceitar uma ideia, porque seria, nesse caso, violar a liberdade de consciência, que é a liberdade
mais sagrada que o homem tem. Se tirar do homem a liberdade de pensar, se tirar dele, ele fica uma máquina, ele não é mais homem, ele não é mais ser humano, porque essa liberdade de pensar, ela está associada ao livre-arbítrio, à livre escolha que o ser humano tem, e até o próprio Deus respeita esse direito que o homem tem. Então, para esclarecimento aqui desse tema que nós escolhemos hoje, nós escolhemos esse tema que nós extraímos daqui essa crônica, breve crônica, que foi extraída de um comentário sobre as epístolas de Paulo, Epístola ao Coríntios, e que tem o título lá, que haja entre vós heresias. Quer dizer, foi a carta que Paulo remeteu para os seus companheiros de outra província naquela época. E então a pequena crônica, ela se inicia assim. Ora, dos convertidos ao cristianismo, nem todos possuíam a mesma segurança na fé. A mesma coisa ocorre hoje com o espiritismo. Não é de causar tal admiração, tal fato, diz o cronista da pequena crônica, porque a medida de recepção da verdade varia de pessoa para pessoa. Ele quer dizer aqui que as criaturas humanas não são iguais na compreensão da verdade. Para compreender a verdade, mais ou menos, depende do grau de progresso, do grau de evolução dos espíritos encarnados ou desencarnados. Logo, é natural que alguns adeptos, alguns seguidores, no início da conversão ao espiritismo ou ao evangelho naquela época, aceitem sem a menor contestação todos os princípios da nova crença, da sua nova religião. Com outros, no entanto, não ocorre a mesma coisa, e não ocorre em virtude do desnível de graus de evolução, exatamente, que cada um tem um grau de compreensão, todos não compreendem da mesma forma, sobretudo nos casos de interpretação dos textos bíblicos. Todo mundo não tem a mesma capacidade para interpretar, para extrair da letra o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado moral e espiritual. E então, Paulo de Tarso, segundo aqui o cronista, Paulo de Tarso teve profunda compreensão do problema. Senão, vejamos, ao escrever sua epístola, sua carta aos Coríntios, relacionando uma série imensa de recordações, todas de vital importância para os companheiros recém-convertidos. E ele então admoestou na sua epístola, está lá escrito, que é no capítulo 11, 18, versículo 18 e 19. Aí ele diz, vamos ver, antes de tudo, Paulo escrevendo na epístola, eu estou informado, haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja de Corinto, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Ele permitia, e ele declara aqui que há necessidade de alguém pensar diferente, porque alguém pensando diferente traz novas ideias, para quê? Para serem analisadas. Isto em todo tipo de assembleia. Todo mundo não está ali com a verdade absoluta, e ela pode vir, a verdade, pode ter contributos de pessoas que estão no lugar, ali presente na assembleia. E o autor da crônica continua analisando. O convertido de Damasco, Paulo, o apóstolo, quis dizer que a doutrina de Jesus, sendo democrática, não desejava ser aceita através da força, nem do domínio,
nem da violência, nem da imposição, mas sim pela persuasão. Quer dizer, convencer pela persuasão, conversando e apresentando argumentos. Lógico, é isso que o apóstolo Paulo estava mandando para os companheiros lá em Corinto. Pela conversação descontraída, pelo diálogo franco, aberto e sincero, sem a menor pretensão de converter na base do aqui e agora, como se as portas do paraíso estivessem sido abertas ontem com prazo rígido, rigoroso, para serem fechadas aqui e agora. Isso é uma metáfora aqui que o autor da crônica está usando. E então, volta a dizer, qualquer que seja a religião, toda doutrina, toda crença que pretende ser aceita por meio de imposição, à força, velada, imposição velada ou declarada, essa religião é falsa. E se ela é falsa, a sua existência é breve, porque a verdade jamais se impõe, a verdade ela se sugere, a verdade ela se expõe e não se impõe. E então ele continua aqui na sua crônica. Segundo as palavras do apóstolo Paulo, é mesmo importante que os duvidosos e incrédulos se manifestem nas assembleias com sinceridade, para que os fortificados na fé possam fortalecer ainda mais a sua convicção e possam ajudar os fracos, mas dentro daquelas contestações. E como Jesus é um espírito liberal, na crônica, baseado na epístola de Paulo, com certeza o cristianismo teria de ser liberal. Da mesma forma, é o espiritismo, é liberal. Ele não se impõe, ele apenas se expõe para ser analisado, estudado, estudado e ser até mesmo contestado, porque não se apresenta como dono da verdade, mostrando que o dono da verdade é Deus. Assim, se Jesus estivesse participando, diz aqui o cronista, de uma ativa assembleia, cujo tema central fosse a liberdade de crença, Jesus diria que falem livremente os ateus, contestem os ateus, que tenham o direito de falar os hereges. Era assim que Jesus fazia as suas assembleias. Que os materialistas de todos os níveis e incrédulos, em geral, construam os seus fóruns de debates, de contestações, e usem as suas vozes, porque é da discussão que nasce a luz, dizia um pensador da antiguidade. É da discussão que nasce a luz, como dizia esse antigo pensador da antiga Grécia. Ninguém está condenado porque não crê. Ninguém está condenado porque não crê. Exatamente. E para finalizar a sua crônica, continua aqui o cronista. É apenas um doente aquele que ninguém está condenado porque não crê. Aquele que não crê não está condenado a nada, porque Deus não condena seus filhos. Ele apenas não crê. Ele pode ser interpretado como um doente por causa da sua descrença, não é? E que precisa ser curado com a fé. Mas quem quiser persuadir a outra criatura sobre a sua fé, tem que ser através de argumentos, sem imposição, sem forçar a ninguém, respeitando a liberdade de crença e a liberdade de consciência, que é um sacrário, a consciência é um sacrário, e ninguém pode violar, nem para convencer de religião, de fé, e nem para convencer de mais nada. E aquele que diz não aceitar a existência de Deus, é um ateu, é um desesperado, é uma alma vazia, é um doente em estado grave, pedindo a Deus
que o socorra, e não pedindo condenação. Porque os descrentes do passado, eles hoje são crentes. Da mesma forma que os descrentes de hoje serão crentes no futuro, porque a reencarnação traz todos os espíritos de volta. E os descrentes vêm como crentes. Os materialistas vêm como crédulos. Os ateus vêm como teus, quer dizer, crentes em Deus, porque a reencarnação traz tudo de volta. Logo não condena ninguém o Espiritismo, baseado nos ensinos do Cristo. Portanto, diz aqui o autor, para encerrar, o autor da crônica, portanto, não nos preocupemos com os descrentes. Eles, mais do que nós, sabem das suas necessidades espirituais e sabem do que estão passando em termos de segurança, insegurança espiritual, devido à sua descrença. Afinal de contas, cada um tem o direito de acreditar naquilo que lhe convém, ou não acreditar em nada. Essa é a verdadeira liberdade que o Espiritismo ensina e que Jesus ensinava naquela época. E era justamente essa liberdade que Paulo, o apóstolo, ele descrevia ou citava na sua epístola aos Coríntios, que entre eles, lá na comunidade, devia haver os hereges, conforme a crença, né, de hoje, que aquele que discorda da religião é um herege, aquele que discorda das igrejas é um herege. Mas Paulo era eminentemente democrático. Ele dizia que haja entre vós as heresias, as ideias contrárias, para fortalecer a fé de todos. Era isso que Paulo ensinava. E era justamente isso que Jesus ensinava e baseava as suas assembleias com os apóstolos dentro desse